Bom dia a todos. Bom dia, professor. Dia 29/11/2021. Aguardamos os acadêmicos para iniciar a aula de DPP, Administração Matutina. Do dia 29 de novembro de 2021. Bom dia, Dani. Bom dia, Daniela. Bom dia, professor. Eu já estava na sala, o senhor não tinha visto, não? Espera um pouquinho que eu não estou te ouvindo. Entra agora. Eu já tinha entrado e saí para... Agora eu estou conseguindo te ouvir aqui. Não tinha te ouvido aqui, não. Tudo bem? Entendi. Joia, senhor. Tudo jóia, tudo jóia. Vamos já começar, né, Dani? Porque só tá eu e você, mas se aparecer mais alguém, vamos pegando as gravações hoje, tá? Tá certo. Nós vamos dar início hoje à unidade 3, referente ao módulo 3, né, na verdade, né? Referente às pessoas jurídicas, né? Está no título 2 do Código Civil. E esse capítulo 1º, ele retrata justamente as disposições gerais voltadas às pessoas jurídicas, tá? E aí dentro da apostilinha que eu coloquei lá para vocês, eu coloquei uma conceituação que abrange, né, a ideia do que é uma pessoa jurídica propriamente dito. Porque ela tem que ter uma abrangência um pouco mais ampla daquilo que nós temos como uma ideia que seria uma pessoa jurídica. A primeira coisa que vem na cabeça, qual é? É uma empresa, né, a pessoa jurídica. Só que, na verdade, a pessoa jurídica é um pouco mais ampla do que só a empresa, pura e simplesmente, tá? Por isso que esse conceito, né, que eu vou mencionar aqui, que é da Maria Helena Diniz, que é uma das professoras do direito, né, doutrinadora e etc, etc. Ela é bastante ampla, né, para tentar justamente abranger todo tipo de pessoa jurídica existente. Na verdade, pessoa jurídica é um gênero que abrange várias espécies, né? Uma delas está constituída na questão da própria empresa, propriamente dito, né? Mas a gente vai perceber, de acordo com o andar da nossa aula, principalmente quando a gente vai falar dentro do código, o código ele já começa com a classificação dessas pessoas jurídicas, tá? Então, a gente vai tentar abranger o máximo possível para fazer justamente essa composição do que é uma pessoa jurídica. Você vai entender que ela é pouco mais ampla do que uma empresa pura e simplesmente, tá? Então, segundo o conceito da Maria Helena, ela diz o seguinte: segundo ela, a pessoa jurídica é constituída tanto de pessoas como também de patrimônios, né? Que visam determinados fins, que uma vez reconhecido pelo nosso ordenamento jurídico, ela se torna uma pessoa com direitos e obrigações. Então, dentro dessa conceituação, a gente pode determinar algumas características que abrangem toda e qualquer pessoa jurídica. Bom, primeiramente, ela é constituída tanto de pessoas naturais quanto de pessoas jurídicas, ou seja, de patrimônios também, tá? Com os bens corpóreos e bens incorpóreos que nós já falamos anteriormente. Por que pessoas? Porque tem alguém que para fazer o quê? Essa representação. Alguém que fale em nome dessa pessoa jurídica. Então, alguém que é o quê? Que a represente, tá? Que a constitui justamente para manifestar em nome da pessoa jurídica propriamente dita, tá? Esse reconhecimento pelo nosso ordenamento jurídico, né? Sempre através do quê? Ou seja, através de um ato, através de uma legislação apropriada, ou através do seu registro do ato, ou através do registro do seu ato constitutivo. Ou seja, tá? Esse registro se faz através do contrato social ou do estatuto social dessa pessoa jurídica. Então, é necessário, quando se trata da pessoa jurídica de direito privado, porque é nenhuma das classificações que nós vamos ver logo à frente, tá? Tem que ter o seu registro. Então, para ter existência legal para isso, para aí que ela se torna uma pessoa, né, reconhecida pela própria lei nessa condição, tá? E uma coisa bastante importante, né, que às vezes a gente não dá muita ênfase, mas que faz a essência de funcionamento de toda e qualquer pessoa jurídica, é o quê? É a sua finalidade, é o seu objetivo. Então, seja qual for a pessoa jurídica existente, ela sempre vai possuir o quê?
um propósito, vai ter uma finalidade, um objetivo, tá? Seja para questões de visar um bem financeiro, um bem social, seja lá qual for, tá? Mas ela tem um objetivo, tá? Então, toda e qualquer pessoa jurídica, ela busca justamente um propósito, para ter justamente essa representatividade de acordo com a nossa legislação. Então, repetindo, então toda e qualquer pessoa jurídica, ela tem a sua representação através de uma pessoa natural e através do quê? Através do seu patrimônio, dos seus bens, seja um bem corpóreo, um bem incorpóreo, tá? Tem que ter o reconhecimento através da lei. Através do quê? Através, seja uma lei especial, né, específica para justamente constituir essa pessoa jurídica, ou através do seu registro do seu ato constitutivo. Esse ato constitutivo pode ser tanto um estatuto social quanto o seu contrato social. E, por fim, deve conter o quê? Um objetivo, uma finalidade. Isso é a composição de características que abrange toda e qualquer pessoa jurídica. Ok? Então, seguindo essa conceituação e essas características, a gente passa agora a trabalhar um pouquinho dentro do próprio código, referente a essa classificação dessas pessoas jurídicas. Você vai notar que a própria legislação em si, ela já começa com essa classificação. Então, eu vou tentar passar um slide aqui, para a gente poder justamente trabalhar em cima dessa composição dessas pessoas jurídicas dentro do nosso Código Civil. Ok? Só um pouquinho. Ok. Então, dentro dessa situação, então tá lá, unidade 3, título 2 das pessoas jurídicas, capítulo 1, disposições gerais. Como eu falei, né, ela tem toda essa composição. Então, o conceito da Maria Helena que eu acabei de citar, né? Uso tanto de pessoas quanto de patrimônios que visam determinados fins, que, uma vez reconhecido pelo ordenamento jurídico, se torna uma pessoa com direitos e obrigações. Então, quais são as características que abrangem justamente essa pessoa jurídica? Como citei agora há pouco. Pessoas naturais e pessoas jurídicas. E mais o quê? O seu patrimônio, que são os bens. Esses bens podem ser os bens corpóreos e os bens incorpóreos, né? E o reconhecimento da lei, através do quê? Seja através do registro do ato constitutivo, que é formado tanto pelo contrato social ou mesmo pelo estatuto social. Aí isso vai depender do tipo de pessoa jurídica que está sendo justamente retratado aqui, né? Nessas espécies existentes, ok? E, por fim, a finalidade, ou seja, toda e qualquer pessoa jurídica tem um objetivo para justamente dar essa formação dessas características que ali abrange, ok? Então, essa parte introdutória referente às pessoas jurídicas. Já na questão da classificação, isso já está o quê? Discriminado na própria lei. Então, vamos, né, partir para o próximo slide aqui. Então, classificação das pessoas jurídicas. Então, o artigo 40, ele já determina, né, os tipos de pessoa jurídica que pode existir. Então, diz lá, artigo 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo e de direito privado. Então, aqui nós já vamos encontrar, né, dois tipos de pessoas jurídicas, aquelas de direito público e aquelas de direito privado. Sendo ainda que o direito público existe aquelas que são internas e aquelas que são externas. E lá está descrito justamente logo abaixo, né, as pessoas jurídicas de direito público externo, está mencionado no artigo 42, as pessoas jurídicas de direito público interno no artigo 41 e as pessoas jurídicas de direito privado no artigo 44. Eu vou colocar justamente dentro dessa disposição para fim didático, tá? Só para facilitar justamente o entendimento, tá? Porque eu vou começar do mais, vamos dizer assim, do mais fácil, vamos dizer assim, né, de entendimento, para depois partir para o mais complexo dentro da nossa disposição dentro do código. Eu podia começar com 41, né, seguindo justamente essa sequência da lei, mas eu vou fazer de uma forma mais metodológica aqui para justamente fazer o entendimento mais facilitado aqui para nós aqui, ok? Então, vamos começar primeiro do artigo 42, depois eu retomo o 41, tá? Então, nós já percebemos que as pessoas jurídicas de direito público externo estão elencadas no artigo 42. Então, no próximo slide vai determinar dessa forma mesmo, tá? Diz lá. Artigo 42. São pessoas jurídicas de direito público externo. Quem são? Os estados estrangeiros e todas as pessoas que foram regidas pelo direito internacional público. Bom, nós percebemos que os países que são os estados estrangeiros
são o quê? Classificados como pessoas jurídicas. Mas de que tipo? De direito público externo. Por que direito público externo? Porque é elencado fora do nosso território nacional, fora do nosso país. Então, todo e qualquer país, né, reconhecido pela comunidade internacional, ele é classificado como uma pessoa jurídica de direito público externo. Tipo, Estados Unidos. Como é que é a classificação dela? Pessoa jurídica de direito público externo. Argentina, pessoa jurídica de direito público externo. Tá? Israel, pessoa jurídica de direito público externo. E assim vai. Tá? Então, todo e qualquer país ou estado estrangeiro, uma vez reconhecido pela comunidade internacional, é classificado como uma pessoa jurídica de direito público externo. Mas não fica só restrito a eles também, não. Como está dizendo lá, e todas as pessoas que foram regidas pelo direito internacional público. Nós já vimos isso também, né? Lá na unidade 1. Então, quem faz parte justamente dessa classificação? Está lá a ONU, a OEA, a OIT, a OMC, a OTAN, e assim vai. Tá? Mas como é que ela é classificada? São classificadas como pessoas jurídicas de direito público externo. Então, esses órgãos internacionais, né, esses organismos internacionais, também têm sua classificação, dado como pessoa jurídica de direito público externo. Ok? Tudo bem aí, Dani? Ok, tudo bem. Tá? Qualquer coisa você me interrompe, tá? Caso Tá você queira, certo. tá bom? Uhum. Então, dentro da primeira classificação que nós encontramos, essas já são pessoas jurídicas, tá? Só que de que tipo? De direito público externo. Por que é externo? Fora do nosso território nacional. Ok? Agora sim, eu vou para o artigo 41, tá? Nesse artigo 41, ele tem uma particularidade. Por quê? Porque aqui eu vou estar envolvendo uma situação que envolve não só as pessoas jurídicas de direito público, mas também o quê? Pessoas de direito, né, privado também em algumas situações. Por causa do quê? Da sua composição, tá? Então, não entender que aqui vai existir alguma uma divisãozinha que tem que tratar justamente na questão do quê? Da sua forma de administração nesse, da sua composição em si, tá? Você vai entender o que eu vou dizer daqui a pouquinho. Deixa eu só passar para o próximo slide aqui para facilitar justamente o que eu estou querendo dizer para você aqui. Vamos lá. Diz lá, artigo 41. São pessoas jurídicas de direito público interno agora. Por que interno? Porque está dentro do nosso território nacional. Então, todas aquelas pessoas de direito público dentro do nosso território é classificado como pessoa jurídica de direito público interno. Então, quais são? Inciso 1, tá? A União. Inciso 2, os estados, o Distrito Federal e os territórios. Inciso 3, os municípios. E inciso 4, tá lá, as autarquias, inclusive as associações públicas. Inciso 5, as demais entidades de caráter público criadas por lei. Bom, além disso, tem um parágrafo, está dizendo lá, parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público, lá vem, a que se tenha dado estrutura de direito privado, regem-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas deste Código. Então, aqui é a parte legislativa, tá? Que compõe justamente esse artigo 41, descrevendo quais são as pessoas jurídicas de direito público interno, quer dizer, aquelas pessoas jurídicas existentes dentro do nosso território. Só como eu falei para você, né, aqui vamos ter que fazer um pouquinho uma observação para fazer justamente uma desconstrução, né, de um entendimento referente a esse tipo de pessoas jurídicas. Por quê? Porque aqui vai tratar de um assunto voltado à pessoa jurídica de direito público, só que a nossa legislação que nós estamos tratando, que é o Código Civil, ele está dentro da área do direito privado, tá? Então, tudo que for relacionado ao direito privado é da competência do Código Civil retratar. Só que aqui nós estamos tratando de pessoas jurídicas de âmbito público, que não é da competência do Código Civil. Ela menciona que tem a sua existência, que tem justamente, né, a apresentação desses tipos de pessoas. Porém, ele não vai a fundo.
Ele justamente ele não dá importância para poder justamente descrever essas espécies de tipo de pessoa jurídica existente nesse caso. Para isso, a gente vai ter que adentrar um pouquinho no âmbito público para poder justamente destrinchar, ou seja, conhecer um pouco melhor o funcionamento desses tipos de pessoas jurídicas. Então, para isso, eu vou ter que falar um pouquinho com vocês dentro do âmbito do direito administrativo, ou seja, o âmbito público, da gestão pública em si, para fazer justamente esse entendimento. É o quadro que está logo abaixo, aí, né, que a gente vai tentar decifrar isso para vocês. Tá? Então, só retomando. Então, o artigo 41, então ele é composto de que forma? Tá? Através das pessoas jurídicas público e interno. Por que interno? Porque está dentro do nosso território. Tá? Então, vem a União, os Estados, o Distrito Federal e Territórios, os municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas e as demais entidades de caráter público criadas por lei. Isso que eu quero dizer. Quais são essas outras demais entidades? Por quê? Aqui a lei, né, o Código Civil, ele não menciona, ele só joga assim, né, no ar. Para isso, a gente vai falar justamente, né, do âmbito público, né, ou propriamente do direito administrativo, para fazer justamente esse entendimento. E um detalhe, se você pretende fazer algum concurso público, essa parte cai bastante, ainda mais voltando à questão da descentralização e desconcentração de poderes nesse sentido, tá? Então, é bom você prestar um pouquinho de atenção aqui para justamente facilitar, caso haja algum concurso por aí afora, que você queira dentro da gestão pública, tá? Essa é uma parte que cai bastante dentro dessas avaliações e dessas provas públicas por aí afora, tá bom? Então, vamos retomar lá. Vamos dividir essas pessoas jurídicas em dois grupos aqui, tá? Então, aquela formada pela administração direta. Quem faz parte da administração direta? União, estados, município, Distrito Federal e território. Essa parte vermelha que você está vendo aí. Por que a administração direta? Porque eles receberam... Aí que tá, né? Eu vou tentar facilitar esse entendimento agora. Porque eles receberam diretamente da nossa Constituição alguns poderes. Como eu falei para vocês lá na conceituação, toda e qualquer pessoa jurídica ele tem um propósito, ela tem uma finalidade. E aqui tem que acompanhar justamente essa conceituação dessas finalidades, desses objetivos em si. Isso vale tanto para a União, para os estados, municípios, federal e território. Estou colocando uma ordem decrescente na ordem de importância, vamos dizer assim, tá? Em relação um ao outro aqui. Então, a União é todo o país, tá? Os estados são os estados federados que compõem o nosso país, os municípios, justamente, né? Cada município existente, o Distrito Federal e os territórios. Hoje tem poucos territórios, assim, reconhecidos nesse sentido, né? Por exemplo, tem o território de Fernando Noronha, que ainda faz parte da composição do nosso território nacional aqui, tá certo? É uma delas, que só para citar como exemplo. Mas todos eles têm um propósito, têm uma finalidade. Quais são esses propósitos e finalidades? É atender um fim social para toda a coletividade, ou seja, para toda a sociedade como um todo. Então, eles foram criados para justamente, né, atender a necessidade de toda a população, de toda a sociedade. Só que para eles atenderem essa condição, eles têm que ter poderes para poder justamente o quê? Atingir tais objetivos, de fazer um benefício para toda a coletividade, para toda, né, a sociedade como um todo. Mas quem que atribui justamente esses poderes? A nossa Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, como lei máxima do nosso país, ele que determina o que compete a cada ente né, do nosso país, seja através da União, dos estados, municípios, Distrito Federal e territórios. Tá? Que tipo de poderes que a nossa Constituição atribui a essas entidades públicas? Ele atribui três tipos de poderes: o poder político, o poder administrativo e o poder financeiro. Tá? Então, a Constituição Federal, ao fazer essa composição dessas entidades, ele, para atender justamente essas entidades, seus objetivos, suas finalidades, para visar o bem comum para toda a coletividade, tem que possuir o quê? Poderes. E esses poderes quem atribui é a nossa Constituição Federal. Mas quais são esses poderes? É o poder político, administrativo e financeiro. Tá? Aí, nesse caso, faz justamente o quê? A condição necessária para atingir tais objetivos. Ok? Então, é a primeira condição que a gente tem que analisar. Por isso que é a administração direta. Porque receber
diretamente da Constituição tais poderes, tá? O poder político, administrativo e financeiro, ok? Agora, perceba que eles por si sós não atingem tais objetivos. Imagina, quem é o representante da União? É o presidente da República, tá? Então, o presidente da República, ele por sozinho, não consegue realizar todas as necessidades do nosso país, porque nosso país é um país continental, né? É muito território para ser coberto para né, se atender todas as necessidades das quais ela precisa nesse sentido. Então, o que faz o presidente da República, né? A União, no caso, né? Através da representação dele, ou seja, o Estado, seja qual for a entidade que nós estamos falando aqui, tá? É necessário, então, que criar novos órgãos menores, para avisar justamente o quê? A condição de atingir tais objetivos. Vamos supor, é necessário criar um Ministério da Saúde, para atender a saúde da população, como no caso da vacina, por exemplo, que nós estamos falando aqui, né? Ou uma Secretaria de Saúde, seja lá o que for, tá? Então, é necessário, então, criar órgãos menores para avisar justamente o quê? Tais objetivos. Agora, essa questão da criação de algum órgão menor também não pode ficar somente restrito na sua criação. É necessário também dar o que a eles? Poderes. E esses poderes, quais são que são atribuídos a eles? É o mesmo que foi recebido da Constituição. É um poder político, administrativo e financeiro. Tá? Nem tanto político, tá? Mas é uma questão mais financeira e administrativa em si. Tá? A política vamos deixar um pouquinho de lado, porque é um pouco mais complicado essa parte aí, mas também faz parte do conjunto. Tá? Então, é uma questão tanto política, administrativa e financeira. Agora, essa forma de atribuição de poderes pode ocorrer de duas situações, em duas ocasiões, tá? Seja de uma forma desconcentrada, ou seja de uma forma descentralizada. Então, a administração direta recebeu diretamente da Constituição o poder político, administrativo e financeiro para atingir os benefícios que a sociedade merece, ok? Agora, eles por si sós não têm condições de atingir tais objetivos. É necessário criar novos órgãos, ou seja, órgãos menores. Só que a criação desses órgãos também depende da atribuição de poderes. E esses poderes podem ocorrer de duas formas: ou de uma forma desconcentrada, ou seja, desconcentração de poderes, ou de uma forma descentralizada, ou seja, uma descentralização de poderes. Se for atribuído de uma forma desconcentrada, ou seja, houver uma desconcentração de poderes, ele vai atribuir a órgãos ainda o quê? Pertencentes ao núcleo da administração direta, ou seja, são órgãos que ainda têm uma relação de dependência em relação à administração direta. Quem faz parte desse grupo? Coloquei lá os ministérios, secretarias, departamentos e gabinetes. Então, esses são órgãos menores, criados, né, pelas entidades da administração direta, mas os quais receberam poder de uma forma desconcentrada. O que significa isso? Significa que esses órgãos menores têm uma relação de dependência em relação às entidades que as criaram da administração direta. Então, vamos supor que o ministério que eu acabei de citar, né, pertence a quem? A União. Tá? Então, o chefe da União, que é o presidente da República, ele tem o poder de criar os seus ministérios para atingir tais objetivos. Agora, esses ministérios, se cometerem alguma irregularidade, cometerem alguma situação, né, contrária daquilo que ela foi criada, um desvio de finalidade, por exemplo, tá? Essa responsabilidade não só recai ao próprio ministério, mas também a quem? Ao próprio, né, a entidade que dá a sua formação e a sua criação, no caso da União. Por quê? Porque o poder atribuído a esse órgão menor, que é o ministério, ou seja, secretarias, o departamento ou mesmo o gabinete, se eles cometer tais irregularidades, eles têm uma relação de dependência, ou seja, porque o poder atribuído a ele foi desconcentrado. Então, recai essa responsabilidade à própria entidade da administração direta que deu a sua formação e a sua origem, seja qual for essa entidade. Tá? Então, estão muito o quê? Atrelados um ao outro, né? Estão juntos, tem uma relação de dependência. Tá? Porque o poder atribuído a ele foi de uma forma desconcentrada. Ok?
diferente daqueles órgãos que fazem parte, né, da administração direta, indireta. Por quê? Porque receberam indiretamente da Constituição tais poderes. Quais poderes? Política, administrativa e financeira. Então, eles receberam poder de forma descentralizada. Tá? Descentralizada. Quem faz parte desse conjunto de órgãos? Está lá. Além daquilo que está mencionado na legislação, no artigo 41, se encontram as autarquias e as associações públicas. E, como está dizendo, as demais entidades de caráter público criadas por lei. Quem são? Aí vem fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Tá? Então, como eu falei, que a gente ia adentrar um pouquinho no âmbito público para justamente descrever quais são as demais entidades de caráter público criadas por lei. E aí lá se encontram, além das autarquias e associações públicas, nós temos também as fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Depois nós vamos trabalhar cada uma delas com vocês nos próximos slides aqui, né? Nós só estamos classificando e entender essa forma de atribuição de poderes. Entendendo, então, que existem duas formas. Ou é de uma forma desconcentrada, ou é de uma forma descentralizada. Ou seja, existe a desconcentração de poderes e a descentralização de poderes. Tá? Na desconcentração, acabei de citar, né? São atribuídos poderes a órgãos que pertencem ao núcleo da administração direta, ou seja, tem uma relação de dependência da administração direta em si, tá? Em qualquer uma dessas entidades. Já na descentralização de poderes, não. Existe uma certa ruptura, uma independência em relação a quem? A entidade, né, da administração direta que deu sua formação e origem, ou seja, se as autarquias ou associações públicas, né, as empresas públicas, as fundações públicas e sociedade de economia cometerem alguma irregularidade, em princípio, quem deverá responder por essa responsabilidade são elas mesmas. Por quê? Porque elas foram criadas justamente para atender a necessidade da sociedade que foram justamente constituídas dentro das suas finalidades, porém, elas têm que assumir, né, em princípio, esta responsabilidade pelos seus atos. Tá? Então, por quê? Elas têm uma relação de independência em relação à entidade da administração direta, da sua formação e da sua origem. Então, vamos supor que a autarquia cometa alguma irregularidade, ela já tem que assumir essa responsabilidade em si. Tá? Então, ela tem justamente essa imposição de responsabilidade para que ela cumpra. Tá? Então, vamos supor, vamos fazer uma analogia aqui agora. Eu sou um pai, né, ou a existência de um pai que tem dois filhos. Um menor de idade e outro maior de idade, ou seja, um incapaz e o outro capaz. Ok? Se o filho menor, tá, cometer alguma irregularidade, cometer alguma situação de besteira que ele venha, né, algum desvio de finalidade em si, a responsabilidade que pode recair a ele, né, é o melhor, né? A responsabilidade recai a quem, na verdade, caso esse filho menor cometa alguma situação ilegal? Quem que você acha que tem que responder? O pai. Por isso? O pai. Nesse caso, o pai é a entidade da administração direta. Você está entendendo? Então, o filho menor nada mais é que aqueles órgãos receber o poder de forma desconcentrada. Então, o pai, no caso, a administração direta, tem que responder pelo vício, pela façanha ilegal cometida pelo filho menor, que é o caso, né, dos órgãos que fazem parte dos poderes desconcentrados. Já o filho maior, né, esse sim vai ter que responder pelos seus próprios atos, ok? Quem é o filho maior? É aquele da administração indireta, porque recebeu, né, o poder de uma forma o quê? Descentralizada. Então, eles têm uma certa independência para poder responder pelos seus próprios atos. É o que acontece aqui. O filho maior, nesse caso, recai tanto para a autarquia, para associações públicas, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Todos eles são filhos maiores. Por quê? Porque eles têm independência em relação ao pai, no caso da administração direta, porque receberam de uma forma descentralizada tais poderes.
Você entendeu aqui, Dani? Entendi. Tá tranquilo? Uhum. Não, entendi. Essa parte aí, entendi. Beleza. Isso cai bastante concurso, tá, Dani? Então, só para você tá bem atento nesse sentido, porque eles cobram muito em caso, né, você tem alguma vontade, né, de participar de algum concurso público, né, da gestão pública, isso cai bastante na questão da desconcentração e descentralização de poderes. E eu acho que fazendo essa analogia facilita bastante esse entendimento, tá, do filho Sim. maior do filho menor, né? Muito. Então lembra que o filho menor né, aqueles órgãos que receberam o poder de uma forma desconcentrada, ok? Uhum. Já o filho maior recebeu os poderes de uma forma descentralizada. Tá certo. Beleza? Uhum. Então, vou seguir. Ok? Então, já entendemos o que é desconcentração e descentralização de poderes. E só para, né, ilustrar melhor, no próximo slide vai descrever um pouquinho mais sobre isso, só para vocês entenderem. Ó. Poderes oferecidos pela Constituição Federal para as pessoas jurídicas que possam aqui, atingir suas finalidades. Quais são esses poderes? Poderes políticos, administrativos e financeiros. Tá? Então, existe a desconcentração de poderes. O que é? Quando a pessoa jurídica criada está atrelada de forma conjunta à administração direta, cuja responsabilidade de seus atos recai à própria pessoa jurídica da administração direta que lhe deu origem à sua formação. Tá? Acabei de citar. Já na descentralização de poderes, quando a pessoa jurídica criada é responsável pelos seus próprios atos, podendo recair posteriormente, caso necessário, a pessoa jurídica da administração direta que lhe deu origem à sua formação. É a mesma coisa do pai e do filho, né? Esse filho maior, né? De repente ele pega, né, por uma situação tal, ele engravida a namorada. O filho maior, tá? Engravidou a namorada. Só que ele não tem condições de cuidar, né, pagar uma pensão para o filho. Essa questão do pensão pode recair a quem depois? Para o avô, não é? Caso esse avô tenha necessidade, tenha condições de dar justamente uma condição melhor para esse neto aí, no caso. É a mesma coisa. Uma vez que esses órgãos descentralizados aqui não tenham condições de atingir tais objetivos, né? Por mais que eles sejam receber o poder de uma forma descentralizada, isso posteriormente pode recair a quem? A própria administração direta também, tá? Essa responsabilidade. Eu vou citar um exemplo aqui para a gente poder entender muito bem essa condição, tá? Só para ilustrar aqui. Aqui no nosso município, aqui em Tangará, nós temos um órgão público, tá? Com uma autarquia, tá? Com uma autarquia. Esse órgão público, que é a autarquia, lembre bem, tem que assimilar esse nome autarquia com autonomia. Que autonomia eu estou falando? Tanto administrativa quanto financeira, tá? A questão política é um pouco complicada nesse caso, porque tem uma relação mais dependente, porque quem escolhe os representantes dessa autarquia aqui no nosso município, geralmente é o chefe do executivo, no caso, a prefeitura municipal, que é o prefeito municipal. Tá? Então, é um cargo comissionado, não é um cargo concursado nesse caso, tá? É um cargo comissionado, indicativo do chefe do executivo. Qual seria esse órgão que é uma autarquia no nosso município? É o SAMAI, tá? O próprio nome já diz, né? O que o SAMAI significa? Serviço Autônomo, autonomia, eu falei agora há pouco, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. Esse é o significado do SAMAI. Então, o que é autonomia? Por causa dessa descentralização de poderes, tá? Então, ele é uma autarquia, tá? Que visa justamente o quê? Atingir os objetivos quais são? Trazer água, entre aspas, né? Porque está faltando água na nossa cidade, água e esgoto para toda a sociedade como um todo, tá? Essa é a responsabilidade do SAMAI. Então, atingir o objetivo é visar, né, a água e esgoto para toda a sociedade tangaraense. Tá? Ele é um órgão autônomo. Por que ele é um órgão autônomo? Porque foi criado pelo nosso município para ele ter essa responsabilidade referente à questão da manutenção da água e esgoto dentro do nosso território, aqui do nosso município. Antes de ser SAMAI, para você ter uma ideia, era a DAI. DAI, no caso, é um órgão o quê? Desconcentrado. No caso, era um departamento. Então, tinha uma relação de dependência em relação ao município. Tá? Era um órgão, né, dependente. Só vou voltar no slide lá para você entender o que eu estou falando. Tá?
é um departamento, é um órgão desconcentrado. O que significa isso? Tá? Todo e qualquer ato irregular cometido por esse departamento, pelo DAI, recaía a responsabilidade de quem? A prefeitura. Por quê? Porque o poder recebido por ele era através de uma desconcentração de poder, de uma relação de dependência, é como um filho menor. Então, esse filho menor, no caso do departamento, que é o DAI, tá? Se caso não atingisse tais objetivos, a responsabilidade recaía a quem? Ao pai, no caso da prefeitura, ao município, essa é a responsabilidade em si. O que fez o município? Não conseguindo mais arcar com tais situações, porque o município foi crescendo, a população foi aumentando. Então, ele se viu a necessidade, em vez de ele estar se preocupando com água e esgoto, criou-se, então, esse outro órgão, né, através da transformação, através de uma lei específica, aprovada pelos vereadores, assim por diante, de DAI para SAMAI, ou seja, saiu de um órgão desconcentrado para ir a um órgão o quê? Descentralizado, ou seja, dando independência, né, a esse o novo órgão, que é o SAMAI. E o SAMAI, em condições normais, né, ele tem que assumir toda e qualquer responsabilidade referente ao objetivo, qual é? De atingir água e esgoto para toda a população tangaraense. Tá? Se o DAI, se o SAMAI, né, não tiver mais condições de arcar com essa responsabilidade, poderá vir o quê? Recair ao próprio município essa responsabilidade. Mas, em princípio, a condição que se impõe através da norma é que o SAMAI responda pelos seus próprios atos. Por quê? Porque é um órgão descentralizado, é uma autarquia. Ele tem autonomia, tanto administrativa quanto financeira, de atingir tais objetivos. Tá? Então, é só uma ilustração que estou fazendo aqui para você entender o funcionamento, né, de um órgão desconcentrado e de um órgão descentralizado. Ficou claro? Sim, ficou. Maravilha. Aí sim, então eu vou seguir mais à frente, tá? Tá certo. Eu estou andando aqui um pouco ligeiro, porque nosso tempo está ficando curto, né? Uhum. Eu tenho essa unidade para tentar concluir com vocês aqui. Então, essa é a primeira parte referente a esses slides, tá? Da questão faz parte dessa classificação aqui. Então, perceba que nós classificamos as pessoas de direito público, seja de ordem interna e de ordem externa. Ok? Então, vamos seguir mais à frente. Deixa eu passar um outro slidinho para nós aqui. Opa, aqui. Acho que é essa aqui. É aqui. Agora vamos começar a destrinchar um pouquinho uma dessas, né, desses órgãos que eu acabei de citar, desses órgãos descentralizados. Tudo isso aqui é direito público, tá, Dani? É tudo direito público, tá? Então, nós afastamos um pouquinho do direito privado para trabalhar um pouquinho de direito público com vocês aqui. Então, o que é uma autarquia? Né? Acabei de citar como exemplo o SAMAI, tá? Então, tá lá. O Decreto-Lei 200 de 1967 define a autarquia como um serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprios para o quê? Executar atividades típicas de administração pública, que requeram para o seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira, o quê? Descentralizada. Acabei de citar, né? Então, é um órgão descentralizado que recebe poderes, né, seja esses poderes administrativos e financeiros de uma forma descentralizada. Não falei político por quê? Porque geralmente o político está atrelado na questão da dependência. Eu acabei de citar como exemplo o SAMAI, né? Quem escolhe o diretor do SAMAI é o chefe do executivo do município, que é do prefeito. Então o prefeito vai lá e escolhe quem ele quer votar no SAMAI. Então não é um cargo assim independente, né? É um cargo comissionado. Tem uma relação de dependência nesse sentido. Mas na questão administrativa e financeira, não. Ela tem que ser autônoma. Lembre, autarquia de autonomia. Está lá, serviço autônomo. Tá? Tanto administrativo quanto financeiro. Ok? Diz lá ainda. Possui personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira destacada da entidade pública, que lhe deu sua formação origem, ou seja, da administração direta, né? Com natureza jurídica e patrimônios próprios, cuja finalidade é de o quê? De auxiliar o poder público em suas funções administrativas.
acabei de citar o SAMAI como exemplo, né? Ele auxilia o quê? Na questão de água e esgoto para toda a sociedade, né? O bem coletivo que ela tem que fazer é justamente atingir água e esgoto para toda a população em si, ok? Quem faz parte de uma autarquia? Está lá, o INSS também é uma autarquia, no caso federal, né? O Banco Central também é uma autarquia, tá? O SAMAI, etc. Quer dizer, tem várias autarquias, seja âmbito municipal, estadual, mesmo municipal, ou mesmo federal, tá? Então, só como citar como exemplo o que é uma autarquia aí, certo? Além de autarquias, né? Nós temos também quem? Associações públicas. O que é uma associação pública? Tá lá. A associação pública, também chamada de consórcio público de direito público, e tem a previsão na Lei 11.107 de 2005. Ela integra a administração indireta, tá? Ao lado das autarquias, fundações públicas e empresas estatais, empresas públicas e sociedade de economia mista. Sua personalidade jurídica é de direito público, ok? Personalidade jurídica de direito público. A associação pública existe para viabilizar a realização de objetivos que consagrem interesses comuns, os quais serão definidos pelos entes da federação que se consorciarem, sempre observados os limites constitucionais. O consórcio é uma espécie de contrato administrativo que, segundo a maior parte da doutrina, forma uma pessoa jurídica. Exemplo, consórcio intermunicipal de saúde dos municípios. Então, só para a gente citar, um consórcio público, na verdade, é a união de várias entidades de administração direta, tipo, pode ser os estados, pode ser os municípios. Vamos supor, aqui na nossa região, alguns anos atrás, nós tivemos justamente esse consórcio, ou seja, essa associação pública, formada por vários municípios, tá? No caso, só para citar como exemplo, aqui formada por Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise, Campo Novo, quer dizer, várias cidades, Campo de Julho, inclusive, tá? Se associaram, quer dizer, se juntaram e formaram justamente essa associação, tá? Essa associação pública. Visando o quê? Um bem comum entre todos esses municípios. Por exemplo, o que eu falei agora, o Consórcio Intermunicipal de Saúde. Esse Consórcio Intermunicipal de Saúde, inclusive a sede foi aqui em Tangará, ela trouxe para nós, por exemplo, né, as viaturas do SAMAI, do SAMU, tá? Do SAMU. Então, esse juntar para atender justamente esse benefício, né, de ambulâncias, né, entre os municípios aí, para trazer nos melhores centros, nos hospitais, isso aqui, para facilitar isso para a população, caso haja atendimento de emergência, né, e assim por diante, tá? Algum tempo atrás foi desfeito por quê? Porque os municípios também tiveram que contribuir financeiramente, tá? E nem muitos municípios deles estavam atendendo justamente esses objetivos, tá? Principalmente na questão de ordem financeira. E praticamente Tangará estava arcando com tudo. Precisava de ambulância lá em Campo de Julho. Tangará, então, tinha que remeter a Campo de Julho, então tinha gasto com combustível, né? Funcionário, etc., etc., para ir lá buscar a pessoa acidentada, né? Que precisasse de transporte, algo assim do gênero. Isso estava arcando, a Tangará praticamente estava arcando com tudo. Então, praticamente se rompeu esse tipo de associação, mas é uma forma que possa também o quê? Se facilitar justamente, né, essa composição de vários municípios para tentar auxiliar na questão da saúde de toda a população de toda uma região nesse sentido, tá? Então, a associação pública nada mais é esse consórcio, ou seja, essa junção de vários, né, entidades de administração direta que compõem justamente essa nova entidade, no caso, uma associação pública, visando sempre um bem comum a toda a sociedade, tá? Então, é uma forma também de órgão, né, descentralizado, ou seja, um órgão independente para poder atingir tais objetivos nesse sentido, tá? É uma associação pública. Além das associações públicas, nós temos também chamadas fundações públicas, tá? Estava dizendo lá. Fundação pública é um dos tipos de instituições dotadas de personalidade jurídica que compõem a administração indireta do Estado. Então, fundações públicas são entidades sem fins lucrativos, constituídas para um fim específico de interesse público, ou seja, visando a educação, saúde, cultura e pesquisa, por exemplo, tá? Então, as fundações públicas compõem a administração indireta, né, órgão descentralizado, acabei de citar, e se submete às regras da administração pública, pertinentes à sua personalidade jurídica.
Então, as fundações públicas são denominadas pela doutrina brasileira especializada como fundações governamentais. Então, as fundações públicas possuem autonomia administrativa, patrimonial, financeira e orçamentária, contraindo direitos e obrigações em nome próprio. Quem faz parte? Está lá, FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, FUNEMAT, tá? Não sei se você sabe ou não, mas você estuda uma fundação pública. Não é o NEMAT. A razão social dela, né, o seu estatuto social, denomina como FUNEMAT, uma fundação Universidade do Estado do Mato Grosso. É uma fundação pública, o NEMAT. Tá? Então, o que constitui, caracteriza a fundação? Seja ela pública ou privada agora, tá? É desprender parte de um patrimônio que visa justamente o quê? Atendimento a esses fins que foi colocado lá, tá? Que acabei de citar. Seja fim de educação, seja um fim de saúde, cultura, né, pesquisa, seja o que for. No caso da NEMAT, é educação, tá? Educação de ensino superior, né, gratuito, de qualidade, etc, etc, tá? Mas ela é uma fundação pública, a NEMAT. Por isso que é conhecida como FUNEMAT, dentro do seu estatuto social em si. Tá? Se você pegar lá, vai estar Fundação Universidade Estado do Mato Grosso. Então, você estuda na FUNEMAT, na verdade, né? Na UNEMAT. A UNEMAT é o nome comum, né, que a gente conhece. Mas, na verdade, é FUNEMAT. Tá? Então, é uma fundação pública. Qual é o fim dessa fundação pública? Qual é o seu objetivo? É dar, né, atribuir à sociedade como um todo ensino superior. A educação é um ensino superior. Tá? Então, nessa condição, ela também é um órgão que descentralizado. Agora, uma coisa que eu quero que você entenda que tanto as autarquias quanto associações públicas e fundações públicas, estas possuem o quê? Tá? A natureza jurídica, ou melhor, personalidade jurídica de direito público. Tá? Então, elas possuem personalidade jurídica de direito público. Então, ela vai atender justamente, né, a condição, né, voltada para esses tipos de natureza jurídica, atender a sociedade como um todo. Tá? Ela tem um fim social, tanto a autarquia, as autarquias, na verdade, associações públicas e fundações públicas. Tá? Todas elas têm esse fim social, por isso elas são consideradas como pessoas jurídicas de direito público dentro da sua natureza jurídica. Diferente das duas que eu vou citar agora. Tá? Estas duas que eu vou citar agora, a personalidade jurídica delas é diferente dessas outras três anteriores. Tá? Então, tanto as empresas públicas como a sociedade de economia mista, as personalidades jurídicas delas invertem agora. Tá? Não são de direito público, e sim de direito privado. Ah, mas são órgãos públicos? São órgãos públicos. Pertence à administração direta? Pertence à administração direta. Porém, tá, a natureza jurídica relacionada à sua personalidade, nesse caso, tanto para as empresas públicas, para a sociedade de economia mista, elas possuem personalidade jurídica de direito privado. Por que isso? Porque aí, nesse caso, elas vão atingir aquele parágrafo único que eu acabei de citar do artigo 41. Tá? O que diz o parágrafo do artigo 41? Está dizendo lá, salvo disposição em contrário, tá? As pessoas jurídicas de direito público, todas elas, tá? Accidente da estrutura de direito privado, quem são? Empresas públicas e sociedade de economia mista. Regem no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas desse código. Por isso que eu quis fazer essa destrinchar um pouco essa situação. Porque, nesse caso, essas duas últimas, a sua personalidade jurídica não são de direito público, e sim de direito privado. Por que isso? Vamos lá. Tá? Empresas públicas, está dizendo lá, é a pessoa jurídica com personalidade jurídica de direito privado. Tá? Administrada exclusivamente pelo poder público, com capital social 100% público, instituída por um ente estatal, com a finalidade prevista em lei e sendo a propriedade única do Estado. A finalidade possui atividade econômica
ou de prestação de serviços públicos. Geralmente, empresas estatais são criadas para administrar recursos estratégicos do país e garantir que a população tenha acesso a eles. No Brasil, esse tipo de empresa é regulamentado pela Lei das Estatais, número 13.303 de 2016. Por se tratar de uma empresa do governo, a Justiça Federal é responsável por julgar quaisquer irregularidades dessas empresas. Aí você teve exemplo, Correios, Caixa Econômica Federal. Então, o que interessa aqui para nós? Empresa pública é uma empresa. Qual que é a finalidade de uma empresa? É sempre visar o quê? O lucro. Seja qualquer empresa, né, seja pública ou privada, a finalidade, seu objetivo é sempre visar o lucro. Tá? Neste caso, a sua personalidade é de direito privado. Eu falei agora há pouco, autarquias e associações públicas e fundações públicas, essas não visam lucro. Elas visam o quê? Um fim social. Seja qual for esse fim social. Né? Você tem um exemplo de SAMAI, que é atender água, esgoto. Eu falei da Unemate, como fundação pública, que é visar justamente o que é a educação, né? Daquelas associações públicas formadas pelo município, que é a questão da saúde. Então, todas essas têm o quê? Uma função social. Por isso que elas possuem personalidade jurídica de direito público. Já empresas públicas, sociedade economia mista, não. Tá? Estas visam lucro. Tá? Empresas públicas, é uma empresa, velho. Toda qualquer empresa que você vai criar tem que visar um lucro. Né? E é o caso da empresa pública. Então, o governo cria essas empresas para visar um lucro também. Tá? É o caso aqui. Agora, o que vai diferenciar a empresa pública da sociedade de economia mista? É o capital social. Numa empresa pública, o capital social é inteiramente público, é 100% público. É um investimento só do governo, né? do Estado em si. Por isso que é 100% público. Tá? Então, o Correio, quem investiu no Correio é o Estado, né? No caso, a União. Tá? A União Federal que investiu no Correio. Na Caixa Econômica é a mesma situação. Tá? Então, são empresas estatais, são empresas públicas, com capital 100% investido pelo poder público. Tá? Então, o seu capital social dentro das empresas públicas é 100% do quê? Do Estado, do poder público. Já o capital social de uma sociedade de economia mista, olha só, o próprio nome já diz, economia mista. Diz lá, a sociedade de economia mista, por sua vez, são empresas estatais em que o Estado não é o único proprietário. Essas empresas são abertas para quem? Para acionistas privados e suas ações são comercializadas o quê? Na Bolsa de Valores. Os acionistas possuem direito de voto nas decisões da empresa e têm participação nos lucros. Por isso é reconhecido como capital social misto. Então, eu tenho um capital público e um capital privado, certo? Então, o capital misto, na sociedade de economia mista, eu tenho dois capitais, um público e privado. Nesse caso, a maioria das ações pertence a quem? Ao âmbito público, tá? E você pode adquirir uma parte dessa situação, porém você não vai ser o sócio majoritário, e sim o sócio o quê? Minoritário, né? A menor parte. Diz lá, mas sociedade de economia mista ainda são o quê? Estatais, o que significa que o governo é proprietário da empresa, tá? Ele que manda. Como isso ocorre? Apesar das ações serem comercializadas na bolsa e os acionistas participarem das decisões e dos lucros, a parte majoritária das ações é de posse de quem? Do governo. E a minoria das ações pertence ao capital aberto. Exemplo, Petrobras e Banco do Brasil. Então, vamos supor, você pode ser um sócio da Petrobras, né? Você, Dani, pode ser sócio da Petrobras. Basta você comprar o quê? As ações lançadas na bolsa, tá? Só que você vai conseguir comandar? Não. Por quê? Porque as ações enviadas à bolsa é uma parte minoritária, né? Compõe justamente o conjunto de ações que, né, da Petrobras. A maioria dessas ações pertence a quem? Ao próprio governo federal. Tá? Ele comanda. Tá? Ele que escolhe os seus diretores, o presidente e assim por diante. Tá? Quem são a parte que comanda justamente a Petrobras. Agora, você pode se tornar sócio. Só que vai ser uma sócio de ordem que minoritária para o tamanho das ações que é lançado justamente ao capital aberto. Mas isso que quer dizer? Nesse caso, uma sociedade de economia mista tem dois tipos de capitais sociais.
um público e um privado, sendo que a maioria das ações pertence ao quê? Ao poder público. O poder de comando pertence ao capital, ao poder público, nesse caso. Tá? E as ações em menor potencial, quer dizer, em menor parte, pertencem ao âmbito privado. Por isso que é a sociedade de economia mista, capital público e capital privado. Empresa pública, não, é inteiramente público. Tá? O capital é inteiramente público, 100% público. Agora, uma coisa tem que ficar bem atento aqui. Tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista, a personalidade jurídica deles são de direito privado. Por quê? Porque tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista visam lucro. Tá? O seu objetivo é visar lucro. Tá? Então, por isso que ele tem personalidade jurídica de direito privado. Atendendo justamente o que foi colocado lá no parágrafo único do artigo 41. Só para relembrar. Tá? Salvo disposição, se houver alguma exceção. Né? As pessoas jurídicas de direito público, né? Tanto faz as autarquias, associações públicas, né? Fundações públicas, empresas por sociedade de economia mista, tá? Tudo faz parte desse conjunto. Só que está dizendo o seguinte: a que se tenha dado estrutura de direito privado, aí não. Aí é restrito somente a quem? As empresas públicas e sociedade de economia mista, né? Regem o que couber no funcionamento desse código. Quer dizer, tem que funcionar de acordo com a legislação própria de cada uma delas. Tá? Que visar o quê? O lucro. É essa a condição. Tá certo? Então, essa é a especificação que eu faço, né, referente a esses órgãos, né, da administração indireta nesse caso aí. Ok, Dani? Ok, Ok. Qualquer coisa, depois você revisa o videozinho, tá? tá certo. Só para a gente finalizar, então, a classificação ainda, porque a gente só está classificando e já esmiucei algumas partes aqui, tá? Vamos falar um pouquinho do artigo 44. Por que não 43? Porque o 43 não tem essa classificação, é um outro assunto, tá? Então, só para determinar essa classificação, diz lá, artigo 44. São pessoas jurídicas de direito privado. Quem faz parte? As associações. Como eu falei para você, ele vai destrinchar o que pertence ao âmbito privado. Nesse caso, que tipo de associação está falando? Associações privadas, tá? Ele só coloca de uma maneira genérica, mas nesse caso, especificamente, faz parte do contexto das associações privadas. Então, temos duas formas de associações. Associações públicas, que eu citei agora há pouco, e agora as associações do âmbito privado, tá? Artigo 44, que é diferente. Depois tem as sociedades, tá? Inciso 3, as fundações, no caso também, fundações privadas, tá? Inciso 4, as organizações religiosas. Inciso 5, os partidos políticos. E, por fim, inciso 6, as empresas individuais de responsabilidade limitada, conhecido também como EIRELI, tá? Então, todas essas são pessoas de direito privado. Então, imagina o seguinte, como eu falei lá no início, quando a gente fala sobre pessoas jurídicas, vem primeiramente da gente qual é? Empresas, não é isso? Só que nós já vimos que tem outras espécies, né, existem pessoas jurídicas, mas as empresas, elas vão estar constituídas onde? Somente uma dessas espécies que estão ali constituídas, como as sociedades, tá? Então, aqui é uma lojinha que a gente encontra, seja uma loja de roupa, né, uma loja de eletrodoméstico, seja lá qual for, isso são formas de quê? De sociedades. Aí vai ter outras espécies de sociedades, tá? Indústria e comércio, as cotas de responsabilidade limitada, as sociedades anônimas, né? E assim por diante. Quer dizer, vai ter N formas de sociedades também. Tudo faz parte desse contexto do inciso 2 que eu acabei de citar. Tá certo? Então, na verdade, pessoa jurídica é bastante amplo, tá? Como eu falei, é um gênero composto de vários o quê? De várias espécies. São essa a nossa classificação que aqui está mencionado. Em relação à classificação, Dani, tudo ok? Ok, professor. Beleza. Tá? Deixa eu passar então um outro slide aqui para a gente finalizar essa parte que eu queria fazer com você hoje aqui. Tá? Vou parar aqui a minha partilha, vou começar uma outra aqui. Agora eu vou falar um pouquinho do artigo 43, que nós pulamos, né? Só para a gente finalizar essa parte, ok? Ok.
43 vai tratar sobre a questão de responsabilidade dessas pessoas jurídicas de direito público, ou seja, responsabilidade civil, tá? O que recai a elas nesse sentido. Tá? Então, diz lá, artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público e interno são o quê? Civilmente responsáveis por atos dos seus agentes, que nessa qualidade causa o quê? Danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte desses culpa ou dolo. Então perceba que esse artigo 43 tem nada a ver com classificação, né? E sim com questão voltada à responsabilidade dessas pessoas jurídicas. Como é que a gente explica esse artigo 43 de acordo com como está? É que, às vezes, o legislador deixa um pouco, né, complexo, né, a ideia que ele quer passar para nós aqui, né? Então, vou tentar exemplificar para tentar facilitar esse entendimento referente a esse artigo 43, tá? Então, vou colocar um caso mais prático para facilitar esse entendimento aqui. Então, imagina o seguinte, vai um técnico do SAMAI, né? Você está com um problema de água na sua casa, né? Aí vai um técnico de SAMAI para tentar resolver esse problema seu. De repente você está com um vazamento lá, ainda mais nessa época que está faltando água para todo mundo, né? Imagina ter um vazamento, é só pepino, mais ainda, né? E aí o técnico vai lá, em vez de resolver, ele piora a sua situação, né? Ele abre um buraco a mais, ou não tampa o buraco, sei lá o que vai acontecer lá, mas traz um prejuízo para você, tá? Nesse caso, né, o que você faz? Você tem que, né, solicitar o devido reparo, se for necessário, ou entrar com alguma ação, né, se for dizendo lá, né, para a reparação dos danos causados a esse indivíduo, né? Mas você vai recorrer a quem? Ao SAMAI. Por que é o SAMAI? Porque o SAMAI, como é um órgão independente, descentralizado, ele tem que assumir justamente o quê? Essa responsabilidade. Tá? Então, a entidade, o órgão em si, né, o SAMAI, ele que assume a responsabilidade perante os atos provocados pelos seus funcionários e servidores, nesse caso. Tá? Agora, vai ficar somente a ele essa responsabilidade? Como está dizendo a lei. Se ele analisar que aquele ato provocado pelo seu agente, no caso, o seu empregado, seu funcionário, nesse caso, tá? For intencional ou não, o que quiser, por culpa ou dolo. Quando a gente fala culpa, a pessoa não teve a intenção de praticar tal ato. Foi um ato negligente, de imprudência, né? Ou algo assim do gênero. Ou por dolo. Dolo quer dizer, teve o ato intencional. Quando você pratica um ato doloso, você teve a intenção de praticar aquele ato. Você teve, né, a vontade de fazer aquele ato em si, tá? E teriam analisado justamente nesse aspecto, né, referente a essa questão voltada ao seu agente, ao seu funcionário. Se ele teve ou não intenção de praticar aquele ato, né, que deu prejuízo a você. Como falei, se ele não teve, perfeito, só recai somente a responsabilidade ao próprio órgão, ao SAMAI, somente a ele. Agora, se ele teve esse ato intencional, quer dizer, ele agiu por dolo, aí não. Recairá também, quer dizer, uma ação regressiva, ou seja, o próprio órgão, no caso o SAMAI, entrará com uma ação ao seu agente para que ele possa, então, o quê? Responder por esse ato. Entendeu? Então, todo mundo está dizendo lá, as pessoas jurídicas de direito público interno, vamos supor, o SAMAI, são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes, quer dizer, por seus funcionários, que nessa qualidade causem danos a terceiros, quer dizer, houve um prejuízo à sua casa, através, né, do vazamento dessa água lá. Então, é ressalvado que um direito regressivo contra os causadores do dano, quer dizer, contra os funcionários, se houver por parte desse culpa ou dolo, quer dizer, se ele agiu intencionalmente ou não. Você entendeu? Então, é essa questão voltada na questão da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público interno. Tá? Quem faz parte de pessoa jurídica de direito público interno? Todo o artigo 41, tá? Então, isso vale tanto para a administração direta quanto para a administração indireta. Tanto para órgãos desconcentrados, tanto para órgãos também o quê? Descentralizados. Fiz claro esse entendimento, Dani? Sim, Facilitou isso para você, então, agora? muito. Os exemplos, eles que o senhor faz, dá uma esclarecida boa. Porque eu tento fazer justamente isso, porque se for só pegar pela lei, propriamente dito, vocês vão ficar meio perdidos, né? Não dá para entender nada.
Fica um pouco... Eles gostam de complicar, né? Não sei por quê também. Tá? Também não sei porquê, é só pra gente não saber mesmo. Só para ficar buscando um advogado, tá, Dani? Isso, Então, o advogado tem que ser um tradutor nessas histórias, tá? verdade. Mas é aí que a gente tem que saber um pouquinho dessa parte prática, né? Porque aí facilita justamente esse entendimento, tá, Dani? Então, é nesse sentido que compõe esse artigo 43, tá bom? Tá certo. Então, só para concluir esses slides aqui, diz lá ainda, ó. Como predominante em nosso atual ordenamento jurídico, podemos citar a teoria objetiva do risco administrativo na aplicação da responsabilidade civil aos entes do direito público, sendo necessário e suficiente que se demonstre um nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo causado. Nesse caso, bastaria a presença de um ato ilícito. Entende-se ato ilícito como uma transgressão de um dever prescrito em lei ou uma ação de modo contrário ao direito, causando um dano a alguém para haver o quê? A responsabilidade do Estado. O ato ilícito tem justamente como correlata a obrigação de reparar o quê? O mal. O Estado, como ente abstrato, age por meio de seus o quê? Agentes ou prepostos. Os atos danosos praticados por essas pessoas que estejam realizando uma atividade inerente a um órgão estatal ou qualquer outro ente que execute uma função ou um serviço que seja próprio do Estado que lhe compita, devem ser indenizados através da responsabilização objetiva, ou seja, apurada a existência do dano, fixado o nexo causal entre o fato e a lesão, deve-se afirmar a obrigação de indenizar, não importando qual seja a pessoa jurídica de direito público, União, Estados, membros, municípios, autarquia ou fundações públicas. Traduzindo, tá, Dani? Só para facilitar. Se houve a responsabilidade do órgão de indenizar, ele tem que ser responsabilizado, tá? Agora, cabe ao próprio órgão analisar quem fez o dano e de que forma foi feito esse dano. Se foi intencional ou não, aí ele entrará com outra ação para poder também ser ressarcido do problema que causou o seu servidor nesse caso. Traduzindo é isso. Tá ok? Ok, tá certo. Nós temos na aula semana que vem ainda, né, Dani? Tem? Eu acho que tem. A aula vai até quando, né? Dia 15, termina? Ué, eu não tô. Pra mim era dia 3. Eu não tenho certeza, não, mas eu acho que é dia 3. Dia 3? É. Vixe, Maria. Bom, eu vou verificar. Tem que confirmar, mas o que eu tinha entendido, né? Era até dia 3, no normal, né? Que a partir desse dia seria para recuperação, eu acho. Ah, tá. Então fecha a semana, então. Acho que sim. Vixe, Maria. Bom, é só para a gente poder ilustrar, então, a questão bom, a parte final, né, referente à questão dessas pessoas jurídicas, tá? Deixa eu só finalizar, então, com a parte dos negócios jurídicos. Eu acho que isso é importante para você, porque essa outra parte está tudo no código, e você não vai ter tanto problema, né, de analisar. Deixa eu só pegar um outro slide aqui, eu quero finalizar essa parte aqui, Tá certo. para a gente poder, só para ilustrar, tá? A parte voltada aos negócios jurídicos. Deixa eu só pegar aqui, ver se eu acho. Porque tudo o restante a gente tem tem na apostila, tá? E tem, a apostila não, tem lá na lei, tá? Então, não vai fugir muito o que tem ali, não. Agora, dos negócios jurídicos, eu queria só para finalizar, justamente para a gente poder entender um pouquinho melhor. Opa, aqui. Tá aparecendo aí. Tem último, apareceu. Bom. Apesar que também esses aí vocês têm também, né? Que eu já passei para vocês também. Mas só para a gente poder ilustrar essa parte final, que é os negócios jurídicos, tá? É a última parte que se tem referente depois das pessoas jurídicas em si, tá? O que é um negócio jurídico, tá? Tá lá. Negócio jurídico é uma subcategoria da modalidade de relação jurídica. Então, é uma forma de relação jurídica que tem entre o sujeito, de modo geral, tá? Então, a relação jurídica, por sua vez, consiste em um vínculo entre dois ou mais sujeitos de direito, segundo formas que são o quê? Previstas pelo ordenamento jurídico e geram direitos e obrigações para as partes. Então, por exemplo, um contrato de compra e venda, nada mais é que um negócio jurídico, né? Então, um contrato de compra e venda
Você vai ter o comprador, vai ter o vendedor e vai ter o objeto, que é o contrato, que vai vincular justamente o que está sendo formalizado entre essas duas partes. Tá? E isso é um negócio jurídico. Ok? Então, você vai formalizar isso através de um contrato, por exemplo. Tá? O que deve constituir justamente esse negócio jurídico? Quais são os seus elementos que formam esse negócio jurídico? Está dizendo lá. Tá? Partes capazes ou capacidade do agente. Quer dizer, são pessoas que têm plena capacidade. Nós já vimos, pelo menos, ter a maioridade civil, né? Acima de 18 anos. Vontade e consentimento livre. Quer dizer, as partes têm que se manifestar. Tenham essa vontade própria entre eles para poder justamente, né, atender essa finalidade desse negócio em si. Objeto lícito possível, determinado ou determinável, quer dizer, dentro dos critérios que a lei determina, né? Tem que ser uma forma legal, tem que ser uma forma que atenda as duas partes, tá? E forma prescrita ou não defesa em lei, quer dizer, existe toda uma condição já dentro da previsão legal, dentro do próprio ordenamento jurídico nesse sentido, tá? Então, ninguém vai fazer nada além que a lei determina, tá? Então, só os elementos que constituem o próprio negócio jurídico dessa forma. Tá? Além do mais, existe a classificação do negócio jurídico. Primeiramente, quanto à manifestação de vontade. Elas podem ser unilaterais, ou seja, a declaração de vontade feita por uma ou mais pessoas na mesma direção, quer dizer, testamento, uma renúncia. Tá? Então, um único indivíduo pode manifestar esse ato de vontade através, né, de uma manifestação unilateral, atingir não só uma pessoa, mas até outra, se for o caso. Mas partir somente um indivíduo dessa vontade em si. Por isso que é unilateral. Tá? Ou bilaterais, ou seja, duas manifestações de vontade em sentido opostos, porém há coincidência em relação ao objeto. Exemplo, compra e venda, alocação, prestação de serviços, né? Cada qual defendendo o seu lado, né? E só que possuindo o que também? O mesmo objetivo, quer dizer, a compra e a venda de determinado objeto, vamos dizer assim, né? A locação de um imóvel e assim vai. Tá? E vai ter as figuras tanto do locador como do locatário, do comprador, do vendedor, né? Por isso que é bilateral. As duas partes vão se manifestar, né? Para ter justamente essa condição. Quanto às vantagens? Gratuitas, ou seja, outorga vantagem sem exigir do beneficiário qualquer contraprestação. Contrato de comodato, a de doação, tá? Então, nesse caso, não existe uma questão de onerosidade. Um contrato de comodato quer dizer, você utilizar um determinado bem, vamos supor, uma terra, você não vai cobrar nada para esse indivíduo. Ele vai lá utilizar para o quê? Para manter aquela terra, para usufruir daquele benefício, mas ele não é o proprietário. Mas ele está mantendo limpo, está cuidando, e assim, etc. Isso é um contrato de comodato, tá? Então, não existe uma contraprestação nesse sentido, ok? O oneroso impõe sacrifícios e vantagens patrimoniais a todos os envolvidos. O mesmo exemplo, a compra e venda, né? Um vai ter que comprar, o outro vai ter que vender. Quer dizer, vai ter uma contraprestação, vai ter um valor envolvido aí nesse caso. Quanto à subordinação, principais são os negócios jurídicos que têm existência própria e não dependem de nenhum outro. Compra e venda, alocação, etc. Já os acessórios, aquilo cuja existência subordina a um outro. Uma fiança, uma caução, uma hipoteca, tá? Tudo isso faz com cláusulas acessórias, tá? Faz justamente dentro dessa composição. Você pode ser incluído dentro do principal nesse sentido. Plano de negócio jurídico, ou seja, o plano da validade. Através da manifestação de vontade, pode ser livre de boa-fé. Livre, quer dizer, pode ser condicionado pela lei, pela moral ou pela ordem pública. Ou pode ser através da boa-fé, quer dizer, acreditando na pessoa. Tá? Que é esse pouco viável hoje em dia. Tá? O agente tem que ser agente capaz, né? A incapacidade pode ser suprida através da representação ou de uma assistência, quer dizer, através de uma procuração, de repente, para uma pessoa que tem justamente essa condição. O agente legitimado pode estar impedido de praticar determinados atos. Exemplo, artigo 1521, inciso 3. Não pode casar o adotante com quem foi cônjuge do adotado. O adotado com quem foi o do adotante. Tá? Então, a nossa lei já não permite quem é a pessoa adotada pelo adotante nesse caso. Então, isso acaba sendo impedido nesse caso. O objeto tem que ser lícito, quer dizer, de acordo com a lei, possível fisicamente e juridicamente, tá? Não pode colocar situações fora do contexto da possibilidade. Eu vou vender a Lua para você. Como assim? Isso é impossível de realizar, né? A Lua não pertence a ninguém, fica num local distante e assim por diante. Então, não se pratica esse tipo de situação, né?
Hoje em dia estão querendo vender estrela, vender tanta né, o céu, né? Então, assim vai, tá? Então, tem que tomar cuidado com algumas situações fisicamente e juridicamente impossíveis de ser realizadas. E determinado, né? Já existe uma previsão para poder ser realizada. Ah, você tem direito, você comprou, você tem tantos direitos de saca de soja, mas tem que colher essa saca de soja. Então, é determinável ainda que você vai colher tanta saca para poder entregar no armazém, etc, etc. Tá? Então, é possível essa situação. E a forma livre, né, através de um contrato, ou especial solene, através de algumas situações que a lei impõe. Por exemplo, o casamento, existe todo um ritual, né, de formalidades. Então, ele é solene. Tá? Se você tem que cumprir algumas etapas para ser legalmente constituído. Caso contrário, poderá perder essa validade também. Tá? Então, alguns negócios, no caso, né, tem que ser de acordo com a lei determinado nesse sentido. E só para finalizar, uma frasinha para incentivo aqui, né? Sempre que você vir uma pessoa de sucesso, você sempre verá as glórias, nunca os sacrifícios que o levaram até ali, tá? Então, um pensador aí para a gente analisar que nada é de graça, tá? Tudo tem os seus devidos sacrifícios para poder justamente atingir os nossos objetivos. Então, com isso, Dani, eu estou finalizando, tá? Essa unidade 3, então. Eu vou deixar já em aberto, né, logo em seguida, a avaliação, tá? Para que vocês possam fazer, para a gente poder finalizar justamente mais essa unidade aqui. Então, com isso, estou concluindo, tá? Eu sei que as nossas aulas, né, através dessas questões, né, virtuais ainda, né, não foi a contento nesse sentido, né? É muito melhor presencial, tá? Mas eu espero que a gente possa ter passado um pouquinho do nosso conhecimento, né, dessa área para vocês aí, para vocês, né, somarem na empreitada que vocês têm dentro do curso também, tá certo? E tomara que a gente se encontre aí no próximo semestre aí, né, nos corredores aí da Unemat também, para a gente poder... Já no ano que vem, já. Então, né? Então, eu te agradeço, tá, pela sua presença aqui, tá certo? Certo. Que você tenha um ótimo curso aí, né, um final de ano também com bastante saúde, né, as festas em família aí também, né, Natal, Ano Novo, tudo de bom, para que o ano que vem a gente comece com o pé direito e dentro das possibilidades que que a nossa saúde nos permita aí agora, tá bom? Obrigada pela explicação, pelos exemplos, o senhor é ótimo nos exemplos, e desculpa por não ter participado de todas as aulas, eu falei algumas vezes, e muita saúde para o senhor também, um ótimo fim de ano, tá bom? Tá bom. E o ano que vem nós encontra lá. Então tá bom. Um abração então para você. Tudo abraço, bom. Fique com Deus, viu? Você também. Tchau. Tchau, tchau.